Tati, tendo tempo, having time. Hum, eu tô sem óculos escuro. Deixa eu te colocar como anfitriã para você poder ficar com powers. Vai, Tati, fala aí. Liga seu mic. Peraí. Olá, Olá! Hugo Dias. Como você está hoje, Hugo Dias, de terceira peça, meu querido? Eu estou ótimo. Deixa eu tirar esse óculos que eu fui com cara de velho. Eu estou muito bem. De terceira peça. É quase Eu que também. É quase que tipo assim, tá? Terceira peça é meio que assim, você está se acostumando a ir para academia, você vai para academia, e daqui a pouco você se habitua e você se adapta e fica ótimo. E eu estou de óculos rosa, que eu comprei esse óculos rosa depois que eu fiz a parceria, que eu comecei a fazer a parceria com o Grupo Reorganize, ó, em homenagem à Priscila Saboia. É rosa. Gostei, ainda é rosa com roxo, tem todas as gerações das cores de Organize. Com certeza. Boa noite, Boa meninas. noite, pessoal. Boa noite. Será que elas viram Hugo, a postagem que eu coloquei na Tendo Tempo um pouco antes da aula? Você viu, Hugo Dias, a postagem? Eu vi que você postou, mas ainda não vi a postagem. É aquela daquele carro grandão. Isso, gente. Para quem não viu, depois entra lá no perfil da Tendo Tempo. Eu fiz uma premonição, uma visão premonitória do que acontecerá no dias 15 e 16 de novembro. Quem estiver conosco no programa de aceleração individual em organização de lojas de estoques, eu coloquei ali a premonição. E eu vou dar um spoiler: chegaremos de limusine poderosas, empoderadas, imparáveis para o Ravi, Hugo Dias. Tu vai infartar. Uma Que coisa limusine com boa. quase 30 aceleradas entrando ali. Uau! A gente tem que pensar como é que entra com esse carro ali naquela área de entrada do Raca. Vai ser legal isso, hein? Dá um jeito. E se for mais de 30, a gente loca um ônibus balada, que daí a gente já entra, já chega chegando também. Eu gostei. Eu lembrei de uma coisa. Pessoal, boa noite. Vocês que estão chegando no lugar certo. É na aula, uma aula de funil de marketing para fechar o primeiro cliente de organização de lojas e faturar R$ 1.000 por dia. De um jeito fácil. E em pouco tempo. Nossa, essa promessa é forte, né? Olha só essa promessa. Eu acho, Hugo, eu acho ela bem modesta. Quando você coloca R$ 1.000 por dia, eu acho muito modesta, eu já te falei isso, né? Mas, enfim, Olha, Tati, eu, eu vou te falar uma coisa muito séria. É, eu estudei muito de perto o perfil das personal organizers e eu aprendi a conversar com elas ao longo do tempo. E se por um uhum. lado eu sei que é modesto, por exemplo, a Priscila fez isso no primeiro ano de personal organizer em 2012. Jogar o dia dela, né, para R$ 1.000. Hoje é bem mais fácil fazer isso. Mas só que eu tento calibrar uma mensagem que a galera acomode bem no coração. E aí eu fico assim, eu e o GPT, eu fico falando, não, cara, isso aqui não tá legal, não sei o quê. Aí eu fico construindo algo que as pessoas consigam receber no coração e consigam aceitar. Foi por isso que eu usei o valor de R$ 1.000 por dia. E, para quem está começando, R$ 1.000 por dia é bom pra caramba. Até, para todo mundo, R$ 1.000 por dia é bom, tá? Deixa eu te contar aqui. Para todo mundo é bom. Mas principalmente para quem está começando, R$ 1.000 é muito bom e eu quero defender. Se você não acredita no que eu estou falando, acho que eu estou exagerando, eu te desafio a acompanhar essas nos próximos minutos. Eu vou defender a minha tese diante de vocês. Mas vai, Tati, comenta alguma coisa aí. Tá. Tem alguns minutos de Eu, tempo.
E eu, em contrapartida, boa noite novamente, meninas. Muitas de vocês já são minhas alunas. E eu, em contrapartida, quem é minha aluna pode ratificar essa minha fala. Eu nunca falo de valores. Eu nunca faço nenhum tipo de promessas. Só que em relação à organização de lojas e estoques, é a única é, é o único nicho, é a única situação em que eu falo de valores, porque é uma organização de resultados. E é um nicho onde nós cobramos 3 vezes mais do que a organização residencial, e isso é um fato. Então, nesse caso, ainda mais porque o mercado está fechado, é uma organização, como eu disse, de resultados. Por quê? Porque ela gera lucro para o empresário. Nós estamos lidando com o CNPJ. Então, quando você dialoga com o empresário, automaticamente você tem a necessidade dessa questão monetária por conta do resultado. Então, nesse caso, Hugo Dias, eu me sinto muito à vontade em dar os valores, entendeu? Então, como eu disse, a organizer, até porque ela não vai ter aquela concorrência onde ela tem o medo de perder pelo preço, muitas vezes um preço abaixo do mercado, ela não tem concorrência, ela pode realmente cobrar o valor do seu serviço. E o valor do serviço da organizer na organização do varejo, ela é 3 vezes mais rentável do que na organização residencial. E quem está falando isso é uma organizer que está há 11 anos no mercado, há 9 na organização do varejo, e já executou aí 74 lojas, várias vezes, as mesmas lojas, mais de 10 mil horas, né? Nesse nicho. Então, Hugo Dias, eu me sinto muito à vontade realmente em dizer que você está sendo muito modesto, mas ok, não tem problema. A gente paga para ver, né, meninas? Vamos pagar para ver. Ó, Tati, qual foi o menor projeto de organização de loja que você já fez em termos de pagamento? Sem A ser gente. permuta, sim, sem ser laboratório e permuta, sim. Ah, tá, Menor, ok. Normal, né? Algo normal, assim. Então normal. tá. Ok, o mínimo que eu já fiquei em uma loja, 30 horas mais ou menos, gente. O Caramba, mínimo. um projetão. Não, não é um projetão. Uma loja pequena no shopping. Não Ah, é um digo, projetão. um projeto pequeno já é grandinho, né? Porque às vezes 16 horinhas numa residência tu faz uma revolução, né? 2 diazinhos, né? 2 dias e meio, 3. Uhum. Eu Mas já legal, fiz vai. lojas, eu já fiz lojas onde eu fiquei mais de 200 horas numa única loja, porque era uma loja de grande porte no shopping. Além do estoque dela, ela tinha mais 3 estoques extras, onde eu tive realmente que reformular todos os estoques. Eu estava sozinha, porque em apenas 2 projetos eu estava acompanhada, os outros todos sozinha. Então, partindo dessa premissa de 30 horas no mínimo, uma loja pequena, e cobrando 3 vezes mais do que o que eu cobro no residencial, nos meus valores, daria hoje em dia R$ 450 por hora. Vezes 30, eu, eu não tenho uma calculadora aqui. É 12.400 vezes 30. Isso, R$ 12.000. E eu sou uma organizer que eu não trabalho menos do que 10 horas por dia. Então, nesse caso, eu teria ganho, né? Eu ganharia R$ 12.000 em 3 dias de trabalho. Isso me garantiria não trabalhar mais o mês inteiro, se eu quisesse, Hugo Dias, porque as contas do mês já estariam pagas. Gente, não é balela minha, tá? Eu repito, eu nunca falo de valores. Eu só falo de valores na organização de varejo. E eu me sinto muito à vontade para isso. Então, se você é uma organizer que cobra aí uma média de R$ 80 por hora no residencial, no varejo você vai passar a cobrar R$ 240 por hora. Então, se você fizer um projeto desse também, aí o Dias dá quanto? 30 80 horas vezes reais vezes. Vai, fala a conta. 80, 240, 80 vezes 3 dá 240 vezes 30 horas, 7.200. então 7.200. E se você quiser fazer em 3 dias, você faz. Se você quiser fazer em 4 dias, você faz. Daí vai da sua vontade. Mas, ou seja, com uma única loja, eu acredito que você vá, de pequeno porte, você vai faturar no varejo mais
do que talvez você fature o mês inteiro na residencial. É verdade, Tati. E assim, ó, eu tô pensando numa coisa, só que eu quero falar, mas eu queria que a galera ligasse a câmera. Porque quando a gente está dando aula, a gente está num momento aqui da gente poder se encontrar, fazer network, se conhecer, e a galera não liga a câmera. É chato, gente, a gente gosta de ver vocês. É muito bom. A Marlene ligou a câmera, a Inês reagiu. E é, posso falar uma coisa para vocês? Você chegar para conversar com uma empresa exige menos cara de pau do que chegar para conversar com uma dona da casa, ou um pai e uma mãe. Porque o empresário está acostumado a ouvir ofertas. Concorda, Marcela? Eu achei que você queria comentar que eu fiz um passe bonito. Pô, fiz um passe para você. Você concorda, Marcela? Tá. Eu levantei a mão justamente para dizer que eu estou aqui disponível para concordar. Total. Ótimo. Peraí, que eu pedi uma água quente. A Priscila, quente? Natural. Obrigado, amor. Que eu Ô, esqueci de uma. Marcela, tu que tá às voltas aí, em todo, a Marcela que está fazendo a grande parte das aplicações aí. Marcela, o que tu tens achado desse produto? O que tens achado da receptividade das meninas? Te encantou com o projeto? Porque acredito que tu não tinha nenhum tipo de familiaridade com a organização do varejo e agora tenho certeza que já és uma expert, pelo menos na teoria. Sim, minha equipe daqui a pouco vai sair organizar o shopping de Rio Claro aqui, já já. Não vai demorar muito. Não é Olha, boba, né? elas. Hã? Não és boba nem nada, né? Não, já já eu boto o meu aqui, porque eu comprei um especial, né? O meu ele vem com. Peraí. Olha que danada, Hugo. Então, Ela comprou o extrato e tudo dela, veio até com o espelho acoplado. meu já tá no esquema aqui. Olha, elas têm amado, a recepção é enorme. Elas querem muito migrar também, adicionar esse nicho, né? Eu mesmo relato para elas, a gente está acompanhando o mercado de organização desde 2017. Então, isso é realmente algo que a gente acredita que o investimento delas vai retornar em muito, vai abranger assim muito. Uma coisa que eu defendo muito, o Hugo, eu falo assim, galera, o Hugo ele não bota energia em algo que não vai trazer resultado, desde sempre. Eu até relato uma vez que eu tomei um puxão de orelha dele, que eu inventei um negócio. Ele falou: não, Marcela, eu não vou vender só porque a gente vai arrecadar. Elas têm que aprender, elas têm que estudar, elas têm que aplicar, elas têm que fazer. O Hugo é muito incomodado com isso. E quem participou da minha aplicação, eu falo isso. Então, obviamente que toda a carga de responsabilidade peraí, rapidinho, e experiência da Tati soma muito, mas a gente jamais iria aplicar alguma energia se a gente não soubesse que traria um resultado bacana para nossas alunas. A gente não ia deixar a galera entrar para isso, entendeu? Esse que eu queria que Fala. você falasse. Porque você falou como se eu não aplicasse em nada que trouxesse resultado, mas deixou em aberto. E poderia Não. pensar como se eu não me envolvesse com algo que não trouxesse resultado para mim. Mas eu gosto de me envolver com projetos que tragam resultado em primeiro lugar para o meu cliente e em segundo lugar para mim. E eu sei muito bem fazer projetos que trazem só resultado para mim. O mercado ensina isso todo dia. Só que eu me recuso a me envolver num projeto que traga só resultado para mim. Se eu tenho Se não, interesse, eu consigo fazer para os dois. se não ficou claro, é isso que eu estava dizendo, que se fosse só para ter resultado para você, você não faz. Você faz porque principalmente o seu foco é desenvolver a PO, é fazer a PO atingir resultados tanto quanto as outras POs de resultado no mercado. Você sempre foi muito incomodado com isso. Eu Tanto, também. gente, que eu vou contar outra coisa. Um dia ele me ligou tão bravo assim: ah, essa galera lá não quer fazer nada, esse pessoal só quer me ouvir, e eu não quero que elas fiquem me ouvindo, eu quero que elas apliquem. Então, assim, é muito Não dou mais focado em aula. resultado para vocês. Eu, Hã? por exemplo, cancelo minhas aulas, não dou mais essas. É. Enquanto as pessoas entrarem só para me ouvir, não dou mais aula. E Arruma qualquer pessoa, porque elas querem Bota só outra me ouvir. pessoa, porque eu não vou perder meu tempo. Eu chego, vocês fizeram, não sei o quê? Não. Você seguiu o checklist? Não. Então eu não vou dar aula mais. Chama outra pessoa, bota outra pessoa para dar aula, não sei o quê. Então, é assim: a gente busca muito o resultado mesmo da aluna.
Ótimo. Obrigada, Obrigado, Manu. Marcelo. Ótimas contribuições. Wolf, fala rapidinho, porque eu preciso começar. Já estou 3 minutos acima do meu esquema. Vai, mas é importante seu input. Peraí que eu bloqueei a sala. Vou tentar manter a sala. Um dos meus sonhos agora é ver a Pri Wolf de óculos escuros, mas eu ainda hei de ver Pri Wolf de óculos escuros. Vou providenciar, tá bom? Daqui a Eu pouco também eu, tenho eu que falar. providencio, bem espelhado, tá bom? Aí eu vou providenciar. Então, deixa eu contar para vocês que eu fiz o ano passado, eu tive um faturamento em empresa, organização em empresa, de mais de R$ 100.000 de uma cliente que ela chamou para fazer a organização da casa dela, mas ela é empresária e daí a gente acabou falando que podia fazer para a empresa, foi para a empresa para fazer uma semaninha para fazer uma área da empresa, e aí foi para outra, foi para outra, foi para outra. A gente ficou meses de agenda cheia, porque ela tem várias empresas e acabou indo de uma para outra. E assim foi. Então é isso, assim, é um serviço escasso no mercado, porque realmente exige um racional diferente. Não é a mesma forma que eu sempre brinco com as meninas, né? A gente chega num closet, vai organizar, tem 10 camisetas brancas, é uma situação para você conversar com a sua cliente. Você chega no estoque de loja e tem 10 camisetas brancas, talvez seja pouco, né? Então, assim, é outro racional. Então, a gente E você precisa ser fez o preparada curso. para isso. Eu fiz o curso contigo, né, prof? Eu Ela fiz o fez seu o curso. curso. E outra coisa, Exato. Pri, eu já falei, eu cheguei a ficar 2 anos e meio com o mesmo cliente. Sim, então, porque assim é algo que existe essa necessidade, as pessoas vão para o mercado para abrir uma loja, para fazer o seu negócio e não tem essa expertise. Elas vão, assim como a gente vem com o nosso sonho de organizar e muitas vezes a gente não tem outros conhecimentos que a gente precisa desenvolver e precisa contratar alguém para nos ajudar, eles também não têm essa expertise muitas vezes, né? E aí a gente entra para ajudar. Então, só para contribuir que realmente não é fake, né? Existe essa Obrigada. demanda no mercado e a gente tem que saber trabalhar para ela, não é? Tirem Vou uma caçar meu foto. óculos, Olha né? aqui, ó. Tirem Pera, que uma foto. Quem eu tiver vou óculos buscar, escuros, eu vou coloca. buscar meu óculos escuro também. Pera, era isso, tá, minha gente? Pronto, falei, eu vou lá buscar meu óculos escuro, senão a Tati não vai me perdoar. É isso. Vamos para cima, galera. Olha só, tem muita coisa para explicar para vocês. Eu preciso da atenção plena de vocês. E eu tenho um propósito aqui. O meu propósito é fazer vocês entenderem uma fórmula para você fechar um cliente de organização de lojas com agilidade. Eu vou compartilhar uma visão e eu quero explicar. Eu vou explicar tudo logo na sequência. Vocês estão enxergando bem a minha tela? Tá legal? Tá. Não tá por acaso com um monte de pessoas em cima do meu slide, não, né? Só nós quatro. A Marcela, eu, tu e a Pri, mas dá para ver perfeitamente. Dá para ver perfeitamente? Então, boa. Ó, a forma mais fácil de conquistar seus primeiros clientes como organizer de lojas em pouco tempo. Usando uma estratégia simples, local, altamente lucrativa, não precisa ter amigos ricos que moram em condomínios de luxo. Você pode usar essa estratégia mesmo começando do zero e sem indicação. E esse mecanismo está dividido em duas fases. E se você executar ele, você vai chegar rápido em faturar R$ 1.000 por dia com a organização de loja. É isso. Duvida? Acompanha aqui e depois você comenta. Gostei do espírito da Maria Inês. Olha lá, jogou logo o óculos. Excelente. E eu quero só rapidamente, eu quero me apresentar, vou falar dos benefícios da organização de lojas, bem rápido. E depois nós vamos falar das duas fases, ó, o laboratório comercial e a palestra local, mais reunião de diagnóstico com oferta. Não precisa memorizar. E depois eu vou dar um roteiro completo do workshop. Completo é completo mesmo, ó, de 15 a 20 minutos, fala isso, papapá, 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 papapá. Todo o roteiro do workshop. Eu quero só saber, queria muito que você interagisse, você comentasse, te interessa aprender isso aqui? Como fechar um laboratório rápido, ganhar confiança e logo depois fazer uma palestra, uma conversa com lojistas locais
apresentar para eles um conjunto de ideias para que eles falem assim, cara, eu preciso disso. E convidem você para uma reunião. Na verdade, você convida eles para uma reunião. Você gostaria de aprender isso? Comenta, por favor. Queria ver seu comentário. Interage porque você aprende mais quando você interage. Ótimo. E eu quero me apresentar rapidamente. Eu fui tentar fazer uma conta de quantos produtos digitais eu já vendi e eu tive uma dificuldade muito grande, porque exportar tudo do Hotmart dos últimos anos foi uma tarefa imensa. Eu dei um chute, porque em 2020 eu fiz essa conta, eu tinha vendido 60 mil produtos digitais. Eu fiz essa conta exata, precisa. Então, eu sei que a gente vendeu muito mais do que isso, mas a gente vendeu mais de 100 mil produtos digitais, presenciais, de todos os preços. Produtos de R$ 9 a R$ 1.000, a R$ 2.000, a R$ 3.000, a R$ 5.000, a R$ 12.000 e até R$ 50.000. Eu tenho isso no meu portfólio privado. Depois eu te conto, hein? É um projeto de R$ 50.000 eu já vendi desde 2016. Ou seja, eu estou falando isso, eu não quero tirar onda com você, não. Eu quero colocar minha experiência à sua disposição. É por isso que eu estou falando isso. Por exemplo, cara, alguma coisa disso seria legal eu aprender. Obrigado, amor. E eu me formei na ESPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, e me formei em administração, mas o meu diploma tem uma habilitação em marketing, que é maravilhoso, tá? Eu sou cofundador do Reorganize, sócio da Priscila Saboia, que é essa mulher maravilhosa que é personal organizer, é um sucesso, ainda trouxe uma água para mim numa garrafa infantil escrito Débora. Valeu, Pri! Tá A ótimo. primeira presença, só faltou ser roda. E eu sou mentor da Tropa PO100K, que aqui tem uma pequena amostra de quase 1.000 alunos que eu já tive na tropa. E essas mulheres subiram no palco para responder uma pergunta. Quando eu perguntei para elas assim, gente, quem aqui teve resultado com a tropa? Sobe aqui para tirar uma foto. E olha só essa foto. Ficou bonita ou não ficou? Tem bastante gente, pessoas felizes com o resultado. Olha, eu posso, ó, Ju Mônaco, eu ajudei a ir para faixa verde e depois ir para faixa preta. A própria Sheine Trentin, que vocês estão conversando a beça com ela, faturou 160 mil ano passado. A Desbagunçadeira, que está estável aí na faixa marrom há muito tempo, feliz da vida, só não vai para preta porque não quer inventar moda para a cabeça dela, né? Se duvidar, a Privolf está aqui também, se não tiver, que problema, deve estar, né? Então, é muita gente. Aqui nessa segunda, Privolf tá. Aqui, Privolf. Essa daqui é uma foto que é uma homenagem a todas as mulheres que bateram a faixa preta. Ou seja, elas subiram para pegar um diploma de que faturaram R$ 100.000 por ano com a minha ajuda. E eu tenho muito orgulho dessa foto, muita alegria nessa foto. Tá? Pessoas incríveis e de resultado. E essa daqui é minha primeira faixa preta. É a que eu mais amo de todas, que é a minha esposa e minha sócia Priscila Saboia, né? Que foi meu primeiro laboratório, foi o Subject 01, com a qual eu fiz as principais experiências da minha vida. É verdade. Isso é verdade em todos os aspectos. E essa daqui é a bombástica espelhada Tati da Tendo Tempo, que é quem manja de organização de loja. Galera, eu nunca precisei manjar de organização de personal organizer para gerar 100 mil para as mulheres. E mais uma vez, eu não preciso manjar de organização de lojas. Eu simplesmente carrego as apostilas da Tati da Tenda Tempo numa inteligência artificial, ele me ensina tudo em 5 minutos, que eu preciso saber para montar as ofertas. Então, se eu mostrar para vocês, eu tenho uma IA calibrada para me responder todas as perguntas como se fosse a Tati. Então, se eu perguntar, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? A IA responde, porque eu entreguei para ela comer todas as apostilas da Tati, transcrições da aula dela. 2.000 páginas quase, gente. Exato. Então, essa IA sabe tudo de organização de lojas, né? Mas a Tati, ela tem uma coisa que a IA não tem. A IA não organizou 70 lojas e a IA não faturou mais de 200 mil com um único cliente em 3 meses. O resto toda é teoria, mas a Tati é real, tá? Então, a Tati é muito boa nessa parada, é a maior do mundo nessa parada e é a pessoa que você tem que se ligar e acompanhar quando o assunto é organização de lojas, tá? E lembrando que organização de loja é um negócio bom demais. Por quê? Empresas pagam melhor do que pessoas. Elas têm mais dinheiro, têm um fluxo de caixa maior.
Uma empresinha pequena no interior de São Lourenço, no interior de Minas Gerais, ela fatura 20 mil por mês. Mas uma casa pequena, às vezes, fatura um salário mínimo, 1.000, 2.000 reais, né? Então, muitas empresas com grana para investir e com sede para converter técnicas e habilidades em oportunidades. E você não precisa só organizar aquela loja que você está imaginando. Tem outras variedades que eu queria que você expandisse sua visão. Por exemplo, quiosques de shopping, Tati, tem pouco espaço. Esses caras precisam de organização porque eles têm um negócio desse tamanho para botar tudo, né? Lojas de conveniências que também muitas vezes são apertadas, são 24 horas, tem que fazer reposição de madrugada, mini mercados, restaurantes, hotéis, são muitas oportunidades. Eu queria te convidar rapidamente a você refletir. Quantas empresas você já visitou e já comprou coisas ou já acessou serviços nos últimos tempos? Rapidamente, só escaneia na sua cabeça. Eu vou muito no restaurante sair, eu vou no clube, no meu clube Ético Clube Jardim Guanabara aqui, malhar. Quais empresas você tem acessado, tem consumido ultimamente? Você vai ver que são várias oportunidades. Esses vão ser seus primeiros clientes, porque não tem essa de eu só consigo vender para empresão. Você consegue vender para empresinha. Porque uma empresinha está acostumada a pagar 1.000 por dia para um instalador de ar-condicionado, para um cara que dá manutenção, que faz reformas no mobiliário, o marceneiro que ajeita as coisas para vender mais, um decorador, um arquiteto que vem botar uma placa na parede para dar uma pintura na loja. Vocês já perceberam que o menor empresário está acostumado a investir? Uma pessoa sem grana não pinta a parede da casa, mas o empresário pequenininho ele dá um jeito de botar uma tinta na parede da loja, tá? A Kátia falou que foi numa loja de armarinho esses dias e estava uma bagunça. Eu fiquei pensando, nossa, como eu posso oferecer uma organização? E eu vou te mostrar aqui hoje. Faltam poucos minutos para você aprender a fazer isso. É, e o lojista ele tende a se tornar um cliente recorrente, porque você pode continuar ajudando esse lojista, porque quanto mais você ajuda, mais ele lucra. Não precisa ficar indo lá todo dia, mas pelo menos indo uma vez por mês e fazendo uma revisão, um lojista está disposto a pagar. Às vezes a dona da mansão não está, mas o lojista está disposto a pagar, porque ele vê lucro imediato. E ele entende que quando o estoque está organizado, o funcionário dele, estando motivado ou desmotivado, acha as coisas mais rapidamente. Vocês entendem que às vezes o funcionário, se o chefe não está, ele fica mais preguiçoso, ele fica mais cansado depois do almoço. Mas uma loja organizada, ela não oferece esse risco para o lojista, porque eu tendo a acreditar, Tati, talvez você concorde comigo, que um funcionário com pouca supervisão, ou um funcionário desanimado, ou cansado, se ele não entender que tá fácil de pegar, ele até fala que não tem, para não encher o saco dele não ter que subir no estoque. Sim ou não, Tati? Peraí. Liga o Mike, Tati. Peraí, você está com poder aí. Liga isso. Com certeza, e faz coisa muito pior ainda. Com certeza, eu já vi coisas muito piores. A equipe que não está motivada, ela realmente ela está no mesmo barco, mas remando em outra direção. E quando uma loja está organizada, é uma coisa quase que automática. Eles entendem que eles são um time e que se a loja faturar mais, se a manutenção da organização for feita, eles sabem que eles vão ganhar cada vez mais. Então, é muito bacana, é um marco zero na loja, como quando a gente chega no residencial, que muitas vezes a empregada doméstica está arredia com a nossa presença e depois ela percebe que nós estamos ali para ajudar. É a mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Então, é muito bacana essa evolução, Hugo, até porque nesse nosso programa de aceleração individual, um dos tópicos das apostilas e das aulas é que a possibilidade da Organizer também dar o treinamento para os funcionários e passar, nós inclusive damos para as alunas um relatório para ela entregar depois para o lojista, onde tem a análise de cada um dos funcionários
de cada um dos integrantes do time. Para vocês Excelente, entenderem a importância do nosso papel dentro do varejo. excelente. Você consegue entender que se você conversar 3 minutos com o lojista, ele vai gostar de você, né? É assim, ó. Um estoque organizado tem menos roubo. Um estoque organizado, você consegue até descobrir o que você pode queimar, fazer um desconto e pegar um dinheiro que estava escondido. Um estoque organizado, o funcionário não tem preguiça de subir e pegar. Um estoque organizado, você sabe mais rapidamente quando você tem que recomprar alguma coisa. Então, vamos lá. Denilson, tu tá entendendo que se a gente organizar só um pouquinho, você já consegue subir teu faturamento 10, 20, 30% em poucos dias? Ele vai falar, não, é verdade, cara. É verdade. É, tem muitas pessoas que elas pagam storage. Elas pagam storage para guardar coisa que elas vão ficar 10 anos. Ela só tem despesa. O storage é só para bancar é, o espaço para alguma coisa que ninguém nunca mais vai usar. Então, se você conversar com ela, que ela vai ter uma economia, talvez você consiga fechar um projeto de organização residencial com desapego. A lógica é a mesma, tá? Ótimo. Eu defendi. Você acha que organizar a loja é uma coisa legal? Você poderia comentar? Comenta aí. Legal. Legal, tá? Hugo, e outra coisa, já que tu falou do storage, geralmente as lojas, principalmente de shoppings, é que é mais difícil para quem não atua nessa área. Eles não têm só o estoque da loja, eles têm os estoques extras. Então, quando o lojista te contrata, uma das primeiras missões que ele te dá é tentar eliminar aquele estoque extra, ou, por exemplo, se ele tem três, pelo menos deixar um. Porque só para vocês terem uma noção, num dos shoppings, numa das lojas que eu fiz, o lojista ele tinha três estoques extras. Ele pagava R$ 200.000 por esses três estoques extras. E eu transformei esses três em um só. Então, só com essa jogada, ele já passou a gastar 200 para 80 mil. Ele era obrigado a ter um estoque extra, isso é fato. Mas ele já partiu, já, o primeiro lance de menos R$ 120.000 por mês. Então, é muita coisa. É É um muita. fora que ele foi ganhar. E Tati, a lógica, só antes da gente pular desse assunto, né? A lógica é a mesma para a organização residencial. Vou deixar uma semente aqui para vocês. Se você conseguir provar para sua contratante que se você der um treinamento de empregada, talvez ela, ao invés de ter 4 empregadas, consiga trabalhar com 3, você consegue pegar 3 meses de pagamento dessa empregada. Dá para você pegar uns 10, 15 mil reais. Porque você sabe que uma empregada doméstica custa 3 mil na carteira, custa 6 mil no bolso, certo? 3 vezes 6, 18. Você fala, não, por 12 mil eu resolvo esse problema, tira uma empregada. Como? Não, eu vou fazer uma racionalização, vou colocar uma faxineira aqui, vou colocar uma cozinheira eventual, não sei, você racionaliza a rotina, treina, anima e formata o trabalho dessas empregadas e problema resolvido. E outra coisa, Hugo, é que eu sou advogada trabalhista, então esse método foi todo construído por mim, né? Agora, claro, né, com essa parceria com o Reorganize, ele tomou uma outra forma, mas a questão ali da prática, o sistema foi criado por mim com o olhar da organizer, com o olhar da advogada trabalhista e com o olhar da consumidora e de quem já foi gerente de loja também. Então, foram, na verdade, quatro olhares. E essa questão de argumento também para a venda é a questão da segurança de trabalho para que você consegue aplicar naquela loja. Porque você faz, é muito fácil fazer essa análise. Quando você organiza, por exemplo, os estoques tem escada, geralmente os caracol, ou uma escada que ela é repleta de caixa, de lixo, de roupa, não é difícil, é algo muito comum os funcionários terem acidente de trabalho. E acidente de trabalho, ele custa muito para o empregador. E muitas vezes rende até uma aposentadoria por invalidez. E até a questão psicológica do time também, porque a saúde mental ela também está intimamente ligada com a organização, com o ambiente de trabalho e o ambiente residencial. Então, tudo isso, tudo são argumentos que você pode e deve utilizar para o seu cliente lojista. Excelente, anotei tudo isso que você falou, achei tudo muito bom e vou compor dentro do pitch. E agora é o seguinte:
Você precisa aprender a organizar a loja, nós temos como te ajudar, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. E aí você tem que correr atrás de conquistar o seu primeiro cliente. Sabe por quê? Eu quero dar uma dica para você. Se você não quiser comprar nada nosso, eu vou continuar sendo teu amigo. Eu só quero te dizer uma coisa. Por favor, conquiste clientes rápido. Se dedica a conquistar o cliente. Não se dedica a aprender mais 1 milhão de coisas. Se dedica a aprender alguma coisa, pegar um cliente e começar a errar rápido com esse cliente. Se você tolerar fazer isso, você vai ficar uma ótima organizer de lojas, ok? A gente tem que pegar um cliente e trabalhar nele urgente. E aí que está o ponto. A fase um é fazer um laboratório comercial. O objetivo é conseguir os primeiros depoimentos reais e validar a entrega. Validar até mesmo para você ver a coisa acontecendo além do portfólio que a gente vai te mostrar. E você vai gerar autoridade local e provas de resultado. Autoridade local você entende. Provas de resultado é confirmações, imagens, fotos, vídeos, destaques no Instagram que comprovem o seu resultado. E o plano de ação é o seguinte: você tem que listar 5 lojas que você frequenta e que você gostaria de organizar. Você lista 5 lojas. Aí, você visita essas 5 lojas e fala: eu sempre compro aqui e eu quero te oferecer uma melhoria como cliente e como profissional. Você tem um motivo para conversar com ele. É igual quando tu sempre abastece no mesmo posto. Aí tu quer dar uma ideia para o cara, quer vender alguma coisa, você fala, não, eu sou cliente daqui. Isso cria um ponto de conexão e abre portas. E o cara vai te ouvir. E aí você vai falar, vai oferecer um dia de organização, laboratório, focado no local com mais potencial de melhoria. Em 5 minutos você descobre aonde tem as maiores confusões e as maiores possibilidades de aumentar lucro. Onde estão as maiores possibilidades de gerar lucro ou reduzir desperdício. Esse laboratório pode ser gratuito, pode ser baratinho, pode ser barato e pode até ser caro. Depende do seu posicionamento profissional. Ou seja, é uma escolha. Algumas pessoas que estão com autoestima mais alta vão cobrar. Algumas pessoas que estão com autoestima mais baixa vão fazer de graça. E não tem problema, aqui não tem escala, quem está com autoestima alta ou baixa. Tem autoestima e subindo. Isso é obrigatório. Autoestima subindo. Quem está com autoestima alta vai ficar mais alto. Então, a ideia é você escolher um modelo de cobrança, gratuito, baratinho, caro ou barato, e ainda tem a possibilidade de você somente cobrar os custos operacionais, cobrar o Uber, o almoço e tal. E você vai fazer a organização, tirar foto pra caramba, fazer vídeo pra caramba, fazer seus primeiros destaques, coletar um depoimento seguindo o nosso modelo de captação de depoimento e pronto, você está no jogo. O depoimento que você quer conquistar é: a fulana organizou o nosso estoque. Ó, a Sônia, a Kátia Regina, a Cilei Tomé, a Maria Inês, a Tuane. Ela organizou o nosso estoque, liberou espaço, otimizou a reposição e isso refletiu no aumento de X% no nosso faturamento. Mais agilidade no atendimento e redução de perdas. Tudo que a gente quer é isso aqui. Porque com isso aqui, um depoimento, a gente consegue todo o resto. Comenta aí. Com um depoimento na mão eu consigo o resto. Com um depoimento na mão eu consigo o resto. Comenta aí, por favor, participa, se envolve. Olha só, é, um dos primeiros projetos da Priscila Saboia, minha esposa, provavelmente a mentora da maioria, não, porque tem muitos convidados da Tati, mas a mentora de muitas POs no Brasil, eu vou te dizer, um dos primeiros pontos de contato que nós tivemos foi com o meu amigo Beto Byron, que era um cara com grande influência. A gente fez contato com ele e ele foi o cara que eu imaginei que seria o ponto-chave para conseguir o depoimento que eu queria. Ele fez a organização, postou uma foto, gerou um depoimento, uma amiga dele viu, comentou e fechou um projeto de 3 mil com a Priscila.
Tudo que você precisa de um depoimento. Eu, por exemplo, comecei no varejo por conta de um depoimento no residencial, uma cortesia. Foi justamente dessa forma que eu entrei no varejo. Aliás, Privolf comentou aqui, Tati, que ela fez um residencial e perguntou: Você tem uma empresa? Posso ir na sua empresa? Ah, tá. Fechou um contrato de 100 mil reais. Né? Uhum. É, Simples assim. e, pessoal, depois que você faz esse laboratório, o que que você pode fazer? Chegar para as pessoas e falar: O que que vocês acham de nós continuarmos? Se com essa pequena organização a gente gerou tantos mil de lucro e de redução de custo, se a gente fizer mais um dia, você acha que a gente pode gerar mais? Aí o cara vai falar o quê? Acho que faz sentido. Como é que é isso? Quanto custa? Qual o valor? E aí é a tua oportunidade para apresentar uma oferta. Vocês estão entendendo? Vocês já alucinam que no final dessa aula eu vou dar chance para algumas pessoas ouvirem uma oferta nossa. Mas eu estou entregando valor aqui para vocês. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que isso aqui está sendo útil para as pessoas. Eu criei para ser útil. Eu criei para abrir tua mente, para te ensinar alguma coisa. E não só para te fazer delirar e imaginar. Então, eu estou fazendo exatamente isso. Uma aula, eu te ensino e no final te dou uma chance de você continuar tendo os nossos serviços, a nossa dedicação e tudo que nós podemos oferecer. Tati, E outra coisa que eu acho que é de suma importância a gente falar para as meninas é o seguinte, principalmente nesse momento, no início, ou até quando você faz projetos muito grandes. Nesse projeto que eu ganhei 200 mil reais em 3 meses, eu não ganhei só 200 mil reais em dinheiro, eu ganhei uma quantia muito considerável em permuta. Porque pro lojista é muito fácil ele te pagar com permuta. Porque se aquele produto ele coloca para te colocar o pagamento a 100 reais, na verdade, aquele produto custou 30 para ele. Então, até na questão do pagamento, a tua organização fica ainda mais rentável. Mas, claro, isso num primeiro momento, ou às vezes como parte, né, da tua remuneração. E outra coisa também que o Hugo acabou de falar é que você pode fazer um laboratório. Quando você for conversar com o cliente de novo, você vê que ele está meio assim, você faz assim, ó, eu quero te fazer uma proposta. Eu confio no meu trabalho. Eu vou cobrar só os custos operacionais e você vai me dar 20% nos próximos 3 meses do que aumentar o teu faturamento. Vocês acham que o lojista não vai pagar para ver? É claro que ele vai pagar para ver. Ele só vai pagar 20% se ele ganhar 80%. Então, isso também é uma munição, é um poder muito forte nas nossas mãos. É muito forte. E são argumentos de venda que não têm objeção. Não há nenhuma objeção que exista quando você chega e fala: Ó, eu vou cobrar 20% do que você ganhar. Ele não vai ganhar nada. Se você chegar, ele vai te pagar só 20, vai ficar com os 8,80, por que não? E no residencial isso não acontece, nem tampouco a permuta. Obrigada, Hugo. Desculpa aí. verdade, é verdade. O propósito da fase um é gerar autoestima, confiança e um depoimento. Mas ele também pode gerar um contrato, porque no final do laboratório, o que você oferece é uma oferta, uma proposta. E eu quero Outra só. coisa legal foi que o Hugo sugeriu numa das aulas de você se oferecer para organizar aquela loja e o lojista pagar o teu curso. Isso eu também achei o máximo. Eu também achei o máximo, porque daí o lojista pode pagar em 12 vezes e você vai organizar isso também. Eu achei impressionante. Eu também achei muito bom. Coisa que no residencial é mais difícil também de acontecer. Pode acontecer, mas é mais difícil. Já aconteceu muitas vezes. Muito legal. Ó, e o valor que ele vai receber é infinitamente maior, né? E eu só queria dizer para vocês o seguinte, né? Eu estou mostrando essa estratégia aqui, mas a minha promessa para todos os membros da aceleração individual é construir todas as fases, todos os roteiros, todas as ofertas, todas as propostas que eu estou falando aqui. Isso é muito legal, porque você não vai ter que inventar nada do que falar. Tudo vai estar escrito, você só memoriza e fala.
ou vai com papel mesmo na mão e vai falando: Oi, tudo bem? Olha só, deixa eu te falar. Pá, 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 pá. Vai seguindo. Vocês estão vendo que eu preparei todo um roteiro e eu estou seguindo o roteiro? Quem está percebendo que eu estou fazendo exatamente o que eu estou te propondo? Eu criei um roteiro, eu estou seguindo o meu roteiro. Eu quero te dizer que na fase 2 você vai fazer uma palestra ou encontro local. Encontro local com o empresário. E tudo que você quer nesse encontro é juntar, presta bem atenção, vou tirar os slides. Olha aqui. Tudo que você quer é um encontro que gere uma sessão de diagnóstico. Encontro mais diagnóstico. Vocês podem comentar isso? Encontro mais diagnóstico. Comenta para você memorizar, para entrar na sua cabeça. Então, ao invés de chegar e de cara, já falar assim: Ô Anderson, tudo bem? Que bom que você bate na porta da empresa e fala: knock, knock, knock. Tudo bem, gente? Olha, eu sou organizador de loja, queria organizar sua loja. Ele vai falar: passa aqui depois. Agora, a minha proposta é: você vai convidar os empreendedores locais para uma reunião no restaurante aí na tua cidade. Vai sentar com eles na mesa. E vai prometer para ele, você vai, como organizer de loja, ensinar como que ele pode ter redução de custo sem, aliás, como ele pode ter redução de custo, ter mais lucro organizando o estoque. E você vai compartilhar várias boas ideias, que alguns daqueles empreendedores vão aproveitar e vão fazer. Mas uma fração vai falar assim: eu não quero fazer não, quero você. Quanto que é? Estão me entendendo? Estão acompanhando até aqui? Essa estratégia não é nova. Eu estou fazendo ela desde 2012. A Priscila dava workshop na Leroy e as clientes da Priscila eram as participantes do workshop. A Priscila dava curso no Hotel Regina, lá na Zona Sul, em Botafogo. E quem eram os clientes de organização presencial da Priscila eram as alunas. Eu vou fazer um encontro com os empresários. Para quê? Não é para vender para eles a princípio, é para compartilhar uma coisa importante com eles. Ó, nesse caso você faz isso, nesse caso você faz isso, nesse caso você faz isso, isso e isso. Ensina alguma coisa para eles. E no final, o que que você quer? Você vai fazer uma oferta? Não. Você vai marcar de ir na empresa dele e fazer uma sessão para identificar o que que ele pode mudar no estoque dele. E ali você vai fazer a oferta. Ali você vai levar uma proposta e vai falar: eu organizo para você. Alguma dúvida sobre isso? Isso é que é o encontro mais diagnóstico. Então, você vai fazer um evento gratuito, 3 horinhas, num lugar legal, que vocês possam comer, não precisa pagar as coisas para as pessoas, junta todo mundo, cada um paga o seu. Depois, quando você tiver grana, você pode ainda bancar esse jantar. Lá no futuro, quando você tiver margem, usa como margem de investimento em marketing. O tema é como destravar lucro do seu estoque e liberar espaço para vender mais. Vocês acham esse tema bom? Gente, vocês estão tão calados, eu não estou conseguindo mapear vocês. Vocês acham esse tema legal? Vocês acham, hein? Como destravar lucro do seu estoque e liberar espaço para vender mais. Aí, você apresenta os principais erros que impedem a loja de crescer. Você conta histórias reais do laboratório, usa o gatilho mental de autoridade e exclusividade e agenda 5 a 10 pessoas para fazer um diagnóstico de redução de custo. Você vai lá e vai liberar 3 ideias para reduzir o custo do estoque, gratuitamente. E no final, você vai oferecer: eu posso vir aqui e fazer isso, sem que você tenha que usar tempo da sua equipe ou contratar pessoas extras. Porque você sabe que, às vezes, pedir para algum funcionário fazer alguma coisa que está fora do escopo de trabalho dele, ele não gosta, né? Mas eu posso fazer para você. Só que, para você não ficar
não perder a oportunidade de evoluir o estado de consciência desses participantes, você vai vender uma apostila completa de organização de lojas por R$ 97. Dessa forma, você só naquela noite já tem um rendimento, uma receita. Mas só que isso aqui não tem a ver com a receita. Vender uma apostila com ideias de organização de lojas não tem a ver com a receita. O que vocês acham que tem a ver? Vocês podem comentar? Alguém poderia comentar? Por que que eu quero vender uma apostila de R$ 97 que ensine organização de estoque? A galera está comentando, estou esperando. A Teresa falou, porque ele não vai fazer sozinho. A Érica falou, para gerar curiosidade. A Rita falou, apresentar possibilidade, uma entrada. A Juliana falou, gerar curiosidade. A Dulce, gerar conexão. Wolf, mostrar que você tem conhecimento. A Érica, não vai conseguir fazer sozinho. Não vai dar tempo. Ele tem muitas possibilidades, muito trabalho para fazer. Causar curiosidade, procura da solução. Ele vai saber o bastante para querer experimentar. Ah, eu gostei dessa resposta da Eliana, é a que mais afina com o que eu estou pensando. Gostei. Ele vai precisar de mim, vai aguçar a curiosidade. Tudo isso que vocês falaram tá certo. Tudo isso. Só que o motivo central é o seguinte: eu preciso fazer esse cara se envolver e ter mais e mais desejo de ter esse benefício. E uma das melhores formas é fazer ele estudar um pouco sobre o assunto. Estão acompanhando? Uma pessoa que compra um curso de personal organizer, antes ela comprou um e-book, comprou uma caixa, comprou uma colmeia, foi num evento, num workshop. Ela compra o curso de personal organizer porque o estado de consciência dela aumentou, ela se envolveu. E eu não tô dando de graça porque de graça as pessoas jogam no lixo. Eu cobro porque até quando ele paga, ele mostra assim para mim, eu já me envolvi a ponto de querer pagar alguma coisa. É melhor o cara que comprou do que o cara que entrou de graça. Sim ou não? Se eu fizesse essa aula paga, eu teria mais envolvimento de pessoas mais integradas com a oportunidade. E sim, vai gerar todo o resto que vocês falaram. Vai aguçar a curiosidade, ele vai dar para alguém lá da empresa, eles já vão começar a fazer. Talvez já dê certo, ele fala: chama aquela menina, cara. Chama aquela menina que mandou a apostila. E lá na apostila vai ter o quê? Seu telefone, uma oferta completa sua, um pacote de organização com preço fixo que ele pode contratar na hora. Então sua oferta vai com ele. Ou essa não é exatamente a ideia por trás de um livro, gente? Um livro não é uma carta de vendas para as pessoas comprarem os cursos das pessoas, comprarem as imersões das pessoas, comprarem o próximo livro das pessoas, darem de presente para as outras pessoas. Então vamos para cima. Continuando. E você vai agendar um diagnóstico de 30 a 60 minutos para o outro dia. Para o outro dia. Eu quero usar o meu olho treinado para ir na sua empresa e te apresentar os três principais gargalos que você já pode melhorar hoje. Amanhã, aliás, porque eu quero agendar isso para amanhã. E eu tenho três horários para agendar com vocês. E aí você limita o número, a galera vai correr atrás e fala: Ei, Hugo, eu quero agendar. Você pode ir lá amanhã? 15 horas? Posso. Vamos lá. E aí você vai fazer uma proposta de um projeto a partir de R$ 3.000. 3 dias, R$ 1.000 por dia. Só que olha para a minha proposta como se fosse uma empresa. Se esse cara acertar um pontinho, ele fatura mais 3.000 por dia. Você está entendendo? A sua cliente do residencial, como ela vai medir o seu sucesso?
numa sensação emocional de harmonia, o que é muito bom. Mas o cliente comercial, ele vê dinheiro no bolso. E ele fala: caramba, melhorou. Alguma coisa aconteceu aqui. E aí, eu quero completar a minha entrega para vocês, dando o roteiro completo desse workshop. Esse workshop vai ter uma duração aproximada de 3 horas e ele está dividido em algumas etapas. Abertura, conexão autoridade-promessa, os 3 grandes inimigos do lucro no estoque, o mecanismo, a solução em 3 pilares, estudo de caso e prova social, pitch, que abre a carteira, ou venda, que abre a carteira, que é a venda da apostila, chamada para diagnóstico gratuito, oferta oculta e encerramento, reforço da escassez e última chance. Atenção! Imagina que esse é o teu slide. Olá, gente, meu nome é Sônia, meu nome é Cirlei, meu nome é Tuane, meu nome é Marcela e eu sou organizadora de lojas. Eu sou certificada pelo método do Reorganize com Atento Tempo. E essas fotos que vocês estão vendo são algumas fotos do método que eu uso para organizar lojas e estoques. Não custa comentar que eu também sou organizadora profissional, residencial. Vai ser um prazer ajudar vocês nas casas de vocês também, tá? E o que eu tenho para dizer para vocês é o depoimento que você fez no laboratório. Eu consegui aumentar o faturamento em 9% organizando estoque. Teve loja que saiu de 3 estoques alugados para uma só. É, eu organizei o posto de gasolina tal, eu organizei o restaurante tal, a lanchonete tal, e eles tiveram o benefício, a melhoria tal. E a minha promessa para vocês é: se você ficar comigo até o final, você vai entender exatamente o que está travando seu lucro hoje, como resolver e como transformar seu estoque num ativo que gera dinheiro, espaço e crescimento. E eu gostaria de entender se isso interessa para vocês. Se isso interessa para vocês, se vocês puderem reagir, aí os caras vão reagir, tá? Então, pessoal, o erro número 1 é o espaço mal aproveitado. Lucro preso. Então, você tem o estoque cheio, mas a loja está vazia, tem produto parado, desorganização e dificuldade de giro, tá? Então, e várias vezes a gente acaba comprando mais do que a gente precisa porque nem consegui ver o que a gente tem, né? O que eu posso dizer para vocês é que uma das sócias do meu pai, na loja de roupas mais femininas que meu pai tem, eles compravam assim, ó. Manda uma grade completa da roupa tal, que era PP, P, M, G, GG, não sei o quê. Manda uma grade completa. Eu olhava, minha tia falando aquilo, eu falava, ela nem contou quantos que ela tem em estoque ou o que que ela vende mais. Porque se ela vende muito GG, por que que ela pediu um de cada um? Por que que ela não pede 2 GG e não pede o PP? Vocês já raciocinaram sobre isso, pessoal? Mas eu tenho razões para crer que a minha tia não tinha uma visão do que tinha no estoque, não ficava claro para ela. E isso vira um problema no dia a dia da empresa. O erro número 2 é desorganização operacional. Ó, uma pessoa quer comprar, ela chega na loja, pergunta, o funcionário fala, não tem. Na verdade tem, mas ninguém encontrou. E não está encontrando há 2 semanas, mas está lá, o dinheiro foi gasto, né? Mesmo que às vezes a empresa tem sistema, mas alguém deixa de registrar uma venda ou tem um retorno e não tem um inventário, uma nova passada de inventário, isso gera demora no atendimento, o cliente vai embora e eu perco venda. Então, às vezes, uma venda de 500, R$ 1.000, eu perco só por não achar o produto. Sem contar que estoque bagunçado, os funcionários têm preguiça. Estoque bagunçado não inspira produtividade em vendas, não inspira da equipe zelo e cuidado para tentar achar o produto. O erro 3 é uma gestão cega. A gente acaba comprando errado, perdendo dinheiro e gastando mais. Sem controle do que tem, a gente compra errado, perde produto, perde espaço, perde dinheiro. Perde até a chance de fazer uma queima de estoque para gerar dinheiro e fazer uma nova compra. E quais são as 3 soluções? Amiga, melhor você ir a pé. Vai a pé. Aí,
certeza. Porque daí a rua que eu vira, daí eu tenho que ir lá. Ah, tá. A solução em três pilares. Pilar número um, organização física. Técnica de ocupação, categorização, verticalização que libera espaço na hora. Pessoal, vocês sabem que o metro quadrado é caro. O metro quadrado das empresas é caro. Então, às vezes, você tem uma sala com 3 metros quadrados, 4 metros quadrados, 10 metros quadrados, e você poderia aproveitar bem mais, porque você não usa os espaços verticais, a altura das paredes, como eu quero mostrar agora para vocês, nessas imagens que estão na proposta. Se você olhar aqui, ó, se você olhar aqui, se você for até o alto, usar as paredes até lá no alto, você consegue, num lugar pequeno, acomodar bem mais coisas. Dependendo de como você guarda, você pode guardar as coisas de uma forma que você enxerga melhor, enxerga os tamanhos. Me ajuda aqui nessa defesa, Tati. Vai, levanta tua mão. Me ajuda no pitch. Essas fotos aí são do antes, obviamente, né, gente? Mas o que eu quero dizer é que você fazendo a verticalização do estoque e você consegue aumentar 100%, não é difícil você aumentar 100% a capacidade daquele estoque. Com uma análise precisa, e obviamente que quem entrar no programa vai ter essa análise feita por mim. Ó, ali sou eu de preto. Aí o que acontece? Se você consegue aumentar a capacidade daquele estoque de armazenamento em 100%, muito provavelmente, se tudo é antes, gente, ó, muito provavelmente, olha como é que as vendedoras poderiam achar, isso é uma loja da Lene Niemeyer, tem peças aí de 10 mil reais, olha ali como é que está, isso aí é durante, ó, olha a verticalização, ó. A gente conseguiu fazer isso até, a gente aproveitou o pé direito inteiro do estoque. Então, nesse estoque da Lene Niemeyer, aumentamos aí uns 80% da capacidade. Isso significa que o lojista vai poder comprar 80% a mais do estoque. Se ele compra 80% a mais, ele tem uma chance real de aumentar também o faturamento em 80%, porque ele só fatura o que ele tem no estoque. Sem Boa. contar que daí ele compra melhor, porque ele tem uma dimensão. A Pri Wolf colocou aqui que no projeto que ela fez, chegou lá, só tinha a blusinha P, quando tinha que ter a grade completa. Por quê? Porque a loja estava desalinhada, ou que às vezes no estoque físico não tem, no sistema diz que tem, então tem uma ruptura do estoque. Então, tudo isso passa a não mais acontecer quando a loja está organizada. Então, além de diminuir o prejuízo, aumenta-se o lucro. Há uma amplitude muito grande. Excelente. E aí eu vou defendendo, ó, o pilar 2, a gestão visual e inteligente, sistemas simples para saber exatamente o que tem, o que vende e o que precisa sair. E você vai mostrando as fotos, você vai defendendo, você vai apresentando imagens que comprovam o que você está apresentando. E a pessoa fala, cara, realmente, isso vai resolver meu problema. O pilar 3 é a padronização e manutenção, criação de regras claras para o time, rotinas de manutenção e organização contínua. Então, galera, a ideia é mostrar os 3 erros e 3 acertos. Quando você mostra 3 erros e 3 acertos, o que o empreendedor fala? Eu estou jogando dinheiro fora. E a gente prova isso nessa reunião. E aí, eu completo mostrando fotos, antes, depois, antes, depois, benefícios, vantagens, resultado. Essa loja aqui aumentou 20% do faturamento em 15 dias, essa daqui não sei o que, não sei o que. Mas sendo que se você não tiver as fotos próprias e você sendo uma acelerada, você pode usar o portfólio da Tati, porque ela concede os direitos para você apresentar, não falando que é seu, mas falando que é o método que você usa, é esse. E você mostra as fotos, mostra as imagens e defende a sua tese usando o portfólio das experiências da Tati. Você pode contar as histórias usando o portfólio da Tati, só não pode dizer que foi você que fez.
Isso é legal, né? Isso não é excelente para te dar feedback Não, de histórias? tá, desculpa. É excelente, gente, também no seguinte sentido, o lojista, quando a gente chega numa organização residencial, principalmente quando estamos lidando com homens, o homem, ele não consegue visualizar o depois, ele tem mais dificuldade de entender o que você quer fazer na casa dele. O lojista, a dificuldade ainda é maior, porque ele nunca viu isso. Ontem mesmo eu estava fazendo uma pesquisa para as meninas do programa de aceleração, não tem no Google, não tem no Pinterest. Então, mesmo que o cliente, que o lojista queira procurar, ou que você queira procurar para mostrar para ele, se você não tiver acesso a esse banco de imagens de mais de 4.000 fotos e vídeos, você também não vai conseguir externar para ele. Então, a venda daí fica mais difícil. Agora, você mostrando para ele aqui, ó, tá aqui, ó, era assim, é assim, tá vendo essa escada aqui, ó? Isso a gente vai fazer exatamente, porque são 4.000 imagens, é muito difícil, e são 11 segmentos diferentes de lojas. Então, é muito difícil, no meio de todas aquelas imagens, você não encontrar uma que se encaixe perfeitamente naquele problema, e ali o cliente vai ver o problema e a solução imediatamente. Então, aí sim você vende facinho, facinho o produto. Contou os estudos de caso, deu prova que o método funciona, você vai e faz a oferta. Pessoal, e olha, isso aqui é um ótimo começo. Se você quiser aprender um pouco mais e levar essa tecnologia de uma forma um pouco mais profunda para dentro da sua empresa, eu quero dizer que você pode adquirir a apostila, a minha apostila, que já tem algumas ideias bem claras e detalhadas de como começar a organizar o seu estoque. Para quem quiser aplicar isso em casa, apostila completíssima, um manual de organização de estoques com passos, ferramentas, exemplos e checklist. E aí os caras ficam doidos. E olha, eu quero colocar um aqui na frente para vocês verem. Caso vocês se interessem, vocês podem adquirir. Oi, Tati, fala aí. Eu estou achando engraçado aqui, ó, que a Carla colocou assim, ó, perfeito esse portfólio, já quero. Carla, esse portfólio é feito, vai ser feito para quem estiver no programa, por nada mais nada menos do que o Hugo Dias, com as fotos da atendente, mas o portfólio ser feito, vocês imaginem o poder de um portfólio feito por Hugo Dias? Alguém tem noção do que é isso? Hã? Ó, e o que a Privov colocou que é muito importante, aquilo que o Hugo fala, que chega primeiro, bebe água limpa. A Privov colocou assim, ó, não tem ainda nada no Pinterest. Daqui a um ano, com essas aceleradas nas lojas, já teremos imagens no Pinterest. Bora sermos as primeiras. Excelente, Pri. É isso. E você sabe, né, que quem comprou a apostila, você vai ter o contato, ele vai ter que fazer um Pix, mandar um comprovante para você e você vai poder fazer um follow-up depois, fazer uma oferta. Eu vi que você comprou a apostila e eu quero te perguntar, você já começou a resolver o problema? Ele vai falar sim ou não. Você gostaria da minha ajuda? Eu poderia te fazer uma visita em 1 hora. Eu identifico os 3 principais problemas e já te dou um relatório com 3 soluções. Aí o cara fala, opa, gostei disso, hein? Você pode vir aqui amanhã? E aí ali você tem mais 15, 20 minutos para fazer uma oferta completa para ele. Ok. E aí você encerra falando, pessoal, é o seguinte, eu quero abrir aqui nesse momento 5 vagas para fazer um diagnóstico individual na sua loja. É um diagnóstico de aproximadamente 1 hora. Eu vou passear com você no estoque, fazer algumas poucas perguntas e eu vou te dar 3 soluções. 3 soluções que você pode aplicar, a sua equipe pode aplicar imediatamente. Dependendo do que for, eu mesmo começo a fazer com vocês. Vocês gostariam que eu fizesse uma visita e a gente trabalhasse isso aqui de uma forma prática por 1 hora na sua empresa? Aí os caras, eu gostaria. Ótimo. Eu vou liberar 5 vagas para vocês aplicarem, tá? São só 5 vagas. Então, eu tenho uma ficha nesse momento aqui passando. Você pode colocar seu nome, os primeiros 5 vão poder participar, tá? E aí você dá um tempo para eles aplicarem e finaliza. Pessoal, foi um prazer conhecer vocês. É, eu torço para que vocês tenham um crescimento de faturamento de pelo menos 20%, agora que vocês estão organizando, estão considerando a ideia de organizarem seus estoques. E o meu desejo é que vocês cresçam e prosperem ainda mais, tá? Lembrando,
você pode obter a apostila e você pode agendar a sessão de diagnóstico para eu trabalhar durante 1 hora em parceria com você, oferecer minha experiência como organizer de lojas e te ajudar diretamente. E é uma experiência que é gratuita, porém limitada somente a 5 vagas, tá? E é isso. Agora vamos continuar o nosso networking, vamos conversar, vamos tomar um café ou vamos jantar. Vamos assim, assim, assim. A Tati ia beber um champanhe, alguma coisa assim, ia beber uma Coca Zero. E vamos para cima. Pessoal, a pergunta é: você acha que se você conseguir convidar 10 empreendedores, sentar com esses caras, deixa eu te remover essa marcação aqui. Eu nem sei se essa marcação fica disponível. Sala quase cheia, hein, gente? Olha que legal. Bacana. É verdade. Se vocês conseguirem sentar, conversar na boa, seguindo uma apresentação detalhada, conversar com os empreendedores, podem ser 2 ou 3, não precisa ser 25. Você sabe, né? Se tu conversar com 2 ou 3, isso aqui funciona também, não é? Porque se o cara, uma pessoa fechar, você vai ganhar acima de R$ 3.000. Só que está estruturado para você fechar. Está detalhado, está estruturado. E aí eu queria que você comentasse. Vocês, vocês, peraí, de 0 a 10, quanto que você acha que esse negócio aqui funcionaria para você fechar um projeto aí na tua cidade? De 0 a 10. Só isso, ó. Bota aí, de 0 a 10. Rapidinho, Tati. Nossa, eu não esperava tantos 10. Eu queria um 7. Eliane, o que que precisa para ir de 7 para 10? A Patrícia Alves, meu Deus, 20. Tá bom. Tuane, o que que precisa para ir de 8 para 10? O que que você sente, vou ser bem direto, qual a sua objeção que faz com que o negócio ganhe um 8 e não um 10? Coragem, né? Audácia, coragem. Eliette, se eu te mandar um texto pronto, você consegue só gravar, né? Ou mandar pelo WhatsApp para empreendedores? Porque eu não vejo audácia, um pouco de coragem. E a Tuane falou coragem e conhecimento. Conhecimento tem tudo no projeto e todos os roteiros estão prontos. Tudo que eu falei aqui, você recebe pronto. Então só fica coragem. Então, coragem é mandar uma mensagem de WhatsApp com um texto que já está pronto. Faria sentido para vocês? Vocês conseguiriam? Eliane e Tônia, é só o que precisa romper. E, pessoal, ótimo. Já consegui algumas respostas positivas. E eu quero perguntar se vocês têm alguma dúvida. Enquanto vocês refletem se têm alguma dúvida, eu quero dizer para vocês como é que um funil de marketing funciona. É porque o nome funil de marketing parece uma coisa muito técnica, mas não é. Significa chegar devagar, caminhar em etapas. Vocês perceberam que eu caminhei em etapas? Eu não chego vendendo organização de lojas. Eu chego chamando uma galera para jantar na cidade, para fazer um encontro de empreendedores. Se você quiser arrasar, bota os caras para palestrar e você também. Cada um tem 15 minutos para palestrar. Porque quem recusa um convite para palestrar? Para conversar, compartilhar uma ideia? Então, você marca um jantar, conversa com algumas mulheres empreendedoras da cidade, ou homens, ou casais, senta, faz a sua apresentação, compartilha boas ideias. Você acha que eu compartilhei boas ideias com você hoje? Aí comenta alguma coisa. Sim, mais ou menos. Você sente que você perdeu tempo comigo hoje? Ou que você ganhou?
Eu fico pegando as ideias de vocês para melhorar meu pitch. Vocês comentam aqui, eu preciso pegar o celular e anotar. E eu quero que você seja uma pessoa que gera ganhos, que abre horizontes, que gera conhecimento, que gera ganho para as pessoas, porque quando ela fica uma hora, duas com você, ela ganha. E não precisa enrolar nem falar muito, você não tem compromisso de formar uma pessoa. Meu compromisso era abrir tua mente e te mostrar que é totalmente possível. Eu sei que você pode pegar isso aqui que eu criei, executar e vai dar certo. Eu sei. Porque isso funciona, vai funcionar com o meu roteiro, vai funcionar também se você resolver encarar de cabeça e fazer. É sério. Porque isso aqui sempre funciona. Funcionou sempre funciona para gerar clientes no residencial, funciona para gerar clientes no luxo. Se você conseguir juntar pessoas num lugar, conversar com elas e apresentar boas ideias que fazem ela ter ganho, ela fica com vontade de comprar. Não é porque, e não é uma vontade fria, não, é uma vontade real. Ótimo. E aí, o que eu quero fazer agora, tá? Eu sei que se você pegar isso aqui, tudo que eu falei, você já consegue executar, mas melhor ainda é se eu escrevesse tudo isso para você. Todos os detalhes. Inclusive a sua oferta. Eu vou esquecer, que eu estou sem nada para anotar aqui. E foi mal. Anota esse insight. Anota esse insight. Na organização residencial, nós, organizers, precisamos despertar a desejabilidade. Na organização do varejo, nós despertamos automaticamente a rentabilidade do nosso cliente. Então, é muito mais fácil para ele, na mesma hora, optar e nos contratar. Não deixa nem de ser, acho que não posso nem falar como uma opção, passa a ser uma obrigação. E sem contar ali que eu estava falando também, não esqueçam que se um cliente do residencial tem apenas uma ou no máximo duas casas, o do varejo, eu já sempre falei isso, o meu principal cliente são 48 lojas, ou seja, um cliente ele pode se transformar em 48. Você vende uma única vez e aquilo vai reverberar, sem contar a quantidade de vezes que ele vai te chamar para manutenção, porque a cada 4 meses o estoque zera. Então, cada vez que o estoque zera, a necessidade muda e tem que ser feita a adaptação. Era isso, Hugo. Excelente. Obrigado, tá? Desculpa ter enrolado para te dar a palavra. É, é muito comum os empreendedores locais terem várias lojas. O cara tem uma loja de vender carro, tem duas, tem três. O cara tem um restaurante, ele tem uma sociedade aqui e ali. Isso é mais comum do que parece, tá? E aí, galera, eu queria só dizer uma coisa. Que tudo isso que eu te ensinei funciona, ele já funciona a partir de agora. Se você quiser que eu crie tudo para você, é fácil. Eu vou explicar aqui como é que você pode participar da aceleração em organização de lojas, dessa parceria, esse collab, eu vou chamar de união entre o grupo Tendo Tempo e o grupo Reorganize. Olha só, em um instante, eu vou começar. Vocês estão enxergando bem a minha tela? Eu sou obrigada a falar uma coisa, desculpa, mas eu sou obrigada a falar dessa collab. Eu sou obrigada a dizer porque é o seguinte, o curso originalmente ele foi lançado em 2023 e confesso que eu tinha um certo sentimento não de fracasso, sabe? Mas eu ficava assim angustiada porque eu achava que meu Deus, falta alguma coisa, e a gente tem que ter humildade e saber que nós somos bons ou que nós não somos tão bons ou algumas vezes ruins. Eu, Tati, está tendo tempo, eu não sou boa de negócios. Eu não sou boa de inteligência artificial, tráfego pago, vendas, eu não sou boa, mas eu sou boa em outras coisas. Então, essa dobradinha, tendo tempo e reorganize, gente, na minha opinião, é a dobradinha perfeita, porque juntou a fome com a vontade de comer. O que eu sou boa, o Hugo vai. O pior é que o Hugo já está sendo bom também, porque pelo menos na teoria ele já sabe tudo, enfim, mas eu também estou aprendendo de negócio. Mas isso é que é legal, é como se você entrasse no programa e você entrasse aqui e tivesse o Hugo Dias, que é o expert em negócios e marketing digital de todo o mercado da organização brasileira, e a Tati da Tendo Tempo, que no caso da organização do varejo é a Priscila Saboia do residencial. Então, você precisa mais do que isso?
que duas pessoas, dois mentores aqui, um do ladinho do outro em cada ouvido? Ô, gente, por favor, hein? Não tem como dar errado agora. Gostei, Tati, muito bom. E eu quero eu quero mostrar essa imagem para vocês, que é a base para eu apresentar a oportunidade para vocês. Eu vou ser bem rápido, tá? Fica aí, acompanha. Sabe por quê? Porque, pessoal, quando alguém estiver apresentando uma oportunidade para você, o mínimo que você pode fazer é prestar atenção. Porque não é sobre o que eu quero te vender. Aliás, nem todo mundo vai poder comprar, porque depende de aplicação e depende de alguns filtros de perfil. Mas o que eu posso te dizer é, essa oportunidade ela é maior para você do que é para mim, do que é para Tati. Sem dúvida alguma. Então escuta com carinho, ó. A Tati, ela, ela organizou uma grande rede, se não me engano, a Arezzo, e essa loja ela queria, com todas as forças, ser a top 1 de todas as filiais do Brasil. E ela conseguiu finalmente isso depois que organizou o estoque com a Tati. Esse é o print que mostra a grande vitória da organização de estoque, levando uma loja para um faturamento milionário, multimilionário e indo para o topo da disputa das franquias em termos de resultado, tá? E esse método está completamente pronto, extremamente bem documentado. Eu quero só fazer uma rápida demonstração para vocês do seguinte, ó. Essa é a apostila, é a apostila do projeto, extremamente detalhada. Tudo bem explicado, com todos os produtos, aonde você encontra, quais produtos você pode indicar para o lojista para fazer o aproveitamento o aproveitamento vertical. Aqui, ó, o pendurador de roupas móveis, você vê que eu entendo bem os nomes, ó, prateleira quadrada. Todos os produtos que você vai indicar estão mapeados. É fácil de você trabalhar. Você vai ver, ó, produtos, produtos. Na próxima fase, você vai começar a ver os casos práticos. Você vai ver. Eu vou precisar mexer na minha estratégia. É muita página, tá? Te atrapalha a minha apresentação. Aqui começam a vir os casos, as histórias, antes e depois. Porque olha só, a real é a seguinte: se você ler isso aqui, acompanhar pelas aulas e, obviamente, consultar sempre que necessário, você entende a lógica, você entende o raciocínio e compra a experiência da Tati por todos os casos que estão escritos aqui. Ó, você tem a visão do problema, a visão da solução, visão do problema, solução com fotos. Não tem como você não entender e não virar uma especialista. Sendo que essa apostila tem aqui, ó, 1 milhão de páginas, incontáveis páginas. Só a apostila prática tem 800 páginas. Ó, com fotos. Isso é um material muito forte para você ter resultado, tá? E a única coisa que pode segurar é você mesmo. Porque esse programa de aceleração individual, ele não é um curso, não é uma mentoria. É individual com a Tati e com o Hugo. Por isso você tem um grupo de WhatsApp individual com a gente. Que você pode falar assim, Tati, revisa minha proposta. Tati, quero marcar uma tutoria contigo. Você pode dar uma olhada nesse dilema aqui? O que que eu faço nesse cliente? E a Tati, ela está extremamente aberta a participar dos projetos no telefone e no WhatsApp com vocês. A gente estava conversando sobre isso. Então, se você tiver alguma dúvida Tati, eu vou para um projeto. Você pode dar um suporte especial para mim? Posso? Foi isso que eu entendi, Tati. Eu estou falando alguma besteira aqui? Prova disso é a mentoria coletiva que nós tivemos essa semana, que é um projeto onde nós analisamos todas juntas, né? Inicialmente era para ter 2 horas, isso foi o Hugo que falou, né? Durou 4 horas e assim poder ter durado 5, 6. Nós analisamos o projeto do início ao fim. Conversamos, dialogamos, foram feitos vários questionamentos. Isso é que é legal. Estávamos todas juntas em um único projeto que é de uma das aceleradas e todas estão aprendendo juntos. Então, além das tutorias individuais, a gente vai sempre tentar direcionar para o coletivo para que todas aprendam
com os erros, com os acertos, as dúvidas de uma é a mesma dúvida da outra, e aqui não se tem preguiça, gente. Quem já é minha aluna sabe, quem é aluna do Hugo também sabe, tá tudo pronto, é um modelo de negócio mastigado para vocês. Aí estão dizendo aqui, eu não tenho muita facilidade com as palavras, tal. Você vai receber todos os roteiros prontos, seja por WhatsApp, por e-mail, para falar no tete a tete. Eu sou meio tímida, manda primeiro por e-mail, primeiro por WhatsApp, já está prontinho ali. Aí, quando você chega para no tete a tete, já está mais do que meio caminho andado. Nós estamos juntas com vocês, juntas, tenham Mas, certeza disso. é, então a gente está fazendo de tudo, ó. Vocês estão entendendo como é que é o esquema, né? Se você estiver lá no projeto, tiver uma dúvida, você fala com a gente. Se você estiver fazendo, executando nosso funil, tiver alguma dúvida, no grupo a gente vai te responder. Não é, é um grupo individual seu. Eu, você, nossa equipe de sucesso do cliente e a Tati. Eu, Tati, você e a nossa equipe de sucesso, para dar suporte ao seu negócio, ao seu empreendimento como organizadora de lojas. Ou seja, é diferente. Eu queria ressaltar e explicar isso para você. E outra, não é um curso para te ensinar, mas tem um curso. Não é uma mentoria para te alavancar, mas tem mentoria também. O objetivo aqui é te entregar um modelo de negócio pronto para você só executar. Pega o modelo de negócio, começa a executar. É igual, o cara tem lá US$ 1 milhão, ele fala, quero abrir um McDonald's. O cara, você tem US$ 1 milhão? Ótimo, a gente implementa. Eu vou mandar o treinador aí. Aqui está o cara, o corretor de imóveis, para fecharmos um ponto. Cara, eu preciso só que você tenha vontade de executar. Você recebe o modelo pronto. E, é claro, você ganha as aulas gravadas da formação para que você seja treinada e aprenda tudo o que tem que aprender, que são mais 60 horas, sendo que a gente tem um roteiro acelerador para você assistir e estar se sentindo confiante em menos tempo, tá? Você tem 10 tutorias individuais comigo, com a Tati ou com qualquer pessoa da nossa equipe. É só você mandar uma mensagem. Gente, quero marcar uma tutoria individual de 1 hora. A gente vai entrar no Zoom com você, aí a Sônia vai falar, a Cirlei vai falar, olha, a situação é essa, isso e tal, como é que vocês, o que vocês acham que eu faço nessa situação? Como que eu falo com esse cliente? Gente, vocês podem dar uma olhada aqui no que eu mandei para ele, ele me mandou isso aqui, vocês podem me ajudar a desviar disso? Sim. E você ganha essa apostila de mais ou menos 1.500 páginas, são divididas em apostila teórica e prática, que você pode imprimir e levar com você nos projetos, se você quiser. Tá? E você ganha também um encontro em grupo com a Tati para revisão de projetos. Que é isso? A Tati, ontem aconteceu esse encontro, ela ficou 4 horas estudando um projeto, dissecando um projeto, e você vendo, cara, não é seu projeto, por exemplo, é da Eliane, é da Rita, mas você está ali vendo e aprendendo com essa experiência, vendo os feedbacks e ganhando experiência com projetos outros. E você ganha um encontro inicial de planejamento, onde a gente vai planejar os próximos 6 meses da sua carreira contigo, dentro do mecanismo de lojas. Você ganha um certificado reconhecido, assinado pela Tati, o único certificado desse do mundo. E o protocolo de caixa rápido, que é um conjunto de estratégias práticas para você levantar dinheiro rápido usando a sua habilidade de organização. Uma parte desse protocolo de caixa rápido envolve fazer contato com empresas que você já conhece e fechar um laboratório para já fecharmos um projeto logo na sequência. Você ganha um manual para identificar e atrair o cliente ideal, ou seja, filtrar na sua cidade. As empresas teriam mais possibilidade de fechar com você. Um script completo de apresentação comercial com tudo que você tem que dizer em cada situação. Um portfólio poderoso e editável criado pela Tati. Então, basicamente, nós temos um portfólio, nós começamos a desenvolver essa ideia, ela está em evolução. Eu quero só demonstrar para você como que isso funciona. Hugo, olha que bonitinho, estou vendo os comentários aqui, algumas das meninas que estão aqui conosco até agora já estão no projeto de aceleração e elas estão aqui, ó.
Para vocês verem como o assunto é interessante, como as aulas são dinâmicas, ali nos comentários também, foi 4 horas, elas não queriam desligar, elas queriam continuar. Então, isso é muito legal. Eu acho bacana para vocês entenderem que nós realmente estamos construindo uma irmandade ali, onde uma está ajudando a outra. E estamos estimulando também que as meninas da aceleração, que elas vão nos projetos juntas, em duplinhas, no mínimo. É importante isso também nesse momento, principalmente nesse primeiro momento. Excelente, Tati. Esse é o portfólio criado no Canva que você pode trocar, colocar sua foto, colocar suas apresentações, é editável, né? Você não vai botar a foto da Tati nem a experiência da Tati. E aqui você tem as fotos que você vai usar de demonstração. Olha só isso aqui que legal, olha como é que ficou, olha só como a gente melhorou isso e aquilo, para ter conversa com as pessoas e você ter um ponto de partida. Espera aí, estou chegando lá. Você ganha um kit de primeiros projetos, que são modelos prontos de apresentação, medição de resultado, solicitação de indicação, é tudo que você precisa para executar um projeto, tá? E um kit de posicionamento local criado por mim. Eu preciso garantir que você se torne uma autoridade local, na internet e na sua região, nos melhores pontos de contato que você tiver com os empreendedores da cidade. Então, uma primeira coisa que a gente vai fazer é garantir que todas as suas redes sociais informem que você organiza lojas e demonstrar o seu portfólio. E a gente tem playbooks detalhados de como fazer isso. Você ganha uma comunidade profissional de 6 meses, ou seja, você vai estar num grupo com outras pessoas, as aceleradas, e você vai poder fazer networking, montar duplas, você não vai estar sozinho. O que mais você poderia fazer num grupo com outras aceleradas que estão ousando e indo além? Você ganha um modelo de indicação profissional, que é uma fórmula que, se você copiar e colar, mandar essa mensagem para as pessoas, elas te indicam potenciais clientes sempre que você fizer um projeto para ela. Então, por exemplo, o dono da Arezo, ele poderia te indicar outros empreendedores, outras filiais, outros caras que não são concorrentes para terem benefícios, colegas, amigos do clube que são da mesma igreja, do mesmo ciclo de relacionamento. Normalmente, os caras bons, os bons empreendedores andam com outros caras de mesmo calibre. Então, a gente tem que saber pedir indicação. Você ganha todos os nossos contratos, modelos de contrato e orçamento. Você sabe que investir para um advogado criar um contrato é uma coisa complicada, mas que bom que a Tati é advogada. Vai, Tati. Outra coisa que a Fernanda nos falou, né, que é ela que participou da mentoria, o projeto era dela, né? Isso aconteceu comigo também. A grande maioria das lojas que nós organizamos, elas são franquias, né? Por exemplo, tem franquia Arezzo, são 400 lojas, a última vez que eu vi, 400 lojas. E quando eu fazia a organização Data e do Tempo, as fotos, os resultados, esses resultados iam todos para o WhatsApp do grupo dos lojistas da Arezzo. E agora já aconteceu com a Fernanda, ela fez da Lugano, Chocolates Lugano, e já foi para o WhatsApp de todos os lojistas. Por quê? O franqueador, quando a gente faz a organização da loja, é como se nós nos tornássemos o eixo de uma roda. Então, se a organização ela traz resultados, se ela traz aumento do faturamento, vai aumentar ali o faturamento, aumento do salário do vendedor, aí do gerente, aí do supervisor, aí do lojista, se o lojista for uma franquia do franqueador, se tiver dentro do shopping, o shopping também vai ganhar mais. Então, não tem porquê todas essas pessoas não indicarem o teu trabalho e não quererem uma recorrência do teu trabalho como organizer. Então, a partir do momento, por exemplo, que o dono de uma grande franquia, o Alexandre Birman, por exemplo, a hora que ele tem ciência de que se isso está acontecendo numa das lojas dele, que isso aumentou o faturamento dele, por que ele não vai querer que isso seja replicado em todas as outras franquias? É natural. E repito, é uma organização de resultados, é uma organização que traz dinheiro, ela é palpável. E no varejo, a única coisa que interessa é o dinheiro. Deu dinheiro, ok, não deu dinheiro, tchau. Mas o nosso dá e muito dinheiro. E você ganha de bônus
A formação Metro Reorganize 3.0 com acesso vitalício, que tem o valor de R$ 3.000. A formação avançada de apresentações, comunicações e vendas da Tati, que tem o valor de R$ 2.097. E você ganha acesso vitalício ao conteúdo gravado da formação, ou seja, as aulas que são a base do programa de aceleração. Esses são os bônus para te incentivarem a aplicar para esse projeto. Então, olha lá, tudo que você vai receber: curso completo com mais 60 horas, grupo exclusivo individual por 6 meses, 10 tutorias comigo e a equipe, eu, Tati, e a equipe, mentoria coletiva a cada 15 dias, apostila com mais de 1.500 páginas, certificado reconhecido, o único do mundo, encontro inicial de planejamento com a Tati, protocolo de caixa rápido, manual de identificação de clientes, script de apresentação comercial, kit de primeiros projetos, kit de posicionamento local, modelo de indicação profissional, comunidade profissional por 6 meses, modelos de contrato e orçamento. Quanto que vale isso tudo? É um modelo de negócio que você está recebendo. É tipo uma franquia do McDonald's para você usar. Só para você pegar os nossos modelos, colocar seu nome, sua logo e continuar. Tá? E, pessoal, ó, nós temos um volume imenso de depoimentos de pessoas satisfeitas e bem-sucedidas com esse projeto. Tá? São muitos depoimentos de que o negócio funciona, é bom e tem um grande potencial para você, tá? E eu quero só dizer uma coisa: se a gente fizer alguma coisinha mal feita, a gente consegue gerar de 2, 4 mil reais por mês. Mal feita. Se você é talvez você fechando um projeto, você não tem que vender mais nada, só no networking dos outros empreendedores da cidade e de como o negócio pode tomar um caráter viral. Só isso já poderia gerar projetos para o ano todo para você. Porque se uma organização residencial, uma amiga fala para outra, você imagina na empresarial. Os amigos que jogam tênis juntos, eles vão comentar, tá? E você poder cobrar 3 vezes mais por hora do que na organização residencial e ninguém fazer cara torta para você. Todo mundo fala, tá, eu entendo, faz parte, vamos gerar lucro, tá tudo bem. Existe um centro de receita que paga esse centro de custo. Você não pede para o cara tirar dinheiro do bolso, você fala que você vai gerar mais lucro do que você está cobrando. E galera, como é que você pode se inscrever? É, Antes de falar, de colocar para vocês um caminho de matrícula, nós queremos dizer que a última vez que a gente abriu vagas para esse produto foi em 2023. Nós estamos desenvolvendo um projeto de aceleração nesse momento, crescendo, atraindo pessoas para desenvolverem esse modelo. O número de pessoas é muito pequeno. Existem milhões de empresas no Brasil e algumas poucas e raras personal organizers. É como se você estivesse virando personal organizer em 2011, 2010, galera. É beber água limpa, é entrar no mercado novo, que as pessoas não estão recebendo ofertas. Várias clientes do residencial, elas dizem assim: ah, eu já tive uma personal organizer, ou eu já recebi uma proposta. Nossa, tá um pouco mais caro do que a proposta que eu recebi. Isso não acontece na organização do varejo. E eu quero te dizer que esse projeto exige atenção individual, então a gente não tem muitas vagas liberadas. É sério, tá? Considera isso para o próximo slide. Aqui está o QR Code para você fazer a sua aplicação. Nessa aplicação, você vai preencher um formulário. Nós vamos validar essas informações e vamos dar um retorno para você. Dependendo das suas respostas, a gente vai agendar uma reunião. Nessa reunião, a gente vai te explicar formas de pagamento, vamos refinar todos os entregáveis, tirar suas dúvidas, checar se você daria conta de ter sucesso nesse projeto. E, obviamente, apresentar os valores, descontos e tudo que você precisa saber. Eu quero copiar o link para vocês nesse momento e colar aqui no chat. Ó. Se você clicar nesse link, você vai encontrar tudo que você precisa para aplicar. Aqui.
Agora, tem um benefício ao aplicar que é o seguinte: se você aplicar, você ganha a gravação dessa aula de hoje por 7 dias. Eu sei que essa pergunta apareceu aqui. Se você aplicar, você ganha a gravação dessa aula. Eu sugiro que você preencha o formulário e aplique. Independente de você ser selecionada, você vai receber a gravação só por fazer a sua aplicação. Lembre quando a Marcela Tiziano fizer contato com você ou alguém da nossa equipe, você só dá um oi, responde ela, ela vai te orientar, tá? Lembrando, é uma entrega gigante, pessoal, é uma entrega completa, é uma entrega que é mais do que um curso, uma mentoria, é um modelo de negócio pronto para você simplesmente executar. E eu quero saber que tipo de pessoa é você, né? Se você pega, quando você vê uma oportunidade, você fica com vontade de pegar, ou se você fica com medo e deixa passar. Para as duas situações, eu vou dizer o seguinte: é, essa é a hora de você acessar o link que eu te mandei. Peraí, deixa eu só tirar o pin aqui. Só mais um instante. Esse é um momento especial, porque algumas pessoas vão falar: Nossa, eu quero, faz sentido. No mínimo, eu quero saber o preço desse negócio, né? E tem pessoas que estão falando assim: Ai, será que vai dar? Será que dessa vez eu engato? Eu quero só te fazer uma pergunta. Alguma outra vez fizeram uma oferta que tinha um acompanhamento individual? Talvez sim, para a maioria não. E talvez dessa vez você consiga. Então, esse é um programa diferente. Não acho que é parecido com as outras oportunidades. Não espere que seja parecido. Ele é diferente. E talvez agora dê certo. Algumas pessoas falam assim para mim: Ah, eu acredito em você, mas eu não acredito em mim. Mas e se a gente tiver de forma individual com vocês, será que você acreditaria mais em você? E eu quero te sugerir o seguinte: eu sei que você não vai perder a gravação, eu sei que você vai aplicar. Pelo menos você vai se dedicar, apertar o botão, se relacionar com a oportunidade, se relacionar com a oferta, mesmo que seja para dizer não para nossa equipe. Tá tudo bem. Aplique, tá? Eu vou mandar o link lá no grupo do WhatsApp agora, para que vocês tenham disponível. Aplique para receber a gravação. Minha gente, esse programa está fervendo, é um projeto que está quentíssimo, está numa temperatura muito alta e uma oportunidade de mercado muito, muito grande. Talvez você tenha percebido isso. Se não, eu vou te sugerir, converse com a Tati, converse com as pessoas com quem te convidou, converse com a Mariana da nossa equipe, converse, converse. Não, não fique olhando esse cavalo passar na sua frente. Vai para cima e monta, porque o pior que pode acontecer é você ter clareza de uma oportunidade e isso pode ser um ponto de virada na tua vida. Eu creio nisso, eu tenho que crer nisso, que isso pode ser um ponto de virada, tá? A galera está satisfeita, o projeto está fluindo muito bem e eu quero repetir a seguinte call to action, a seguinte chamada para ação: aplique, aplique. Faça a reunião com a gente, caso você seja convidada, e principalmente aplique para receber a gravação. E eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer o bom humor de vocês, a participação, os comentários. É muito legal, eu vi que vocês. Eu falava, comenta aí vocês. Tava todo mundo com uma cara de assim, nossa, quinta-feira à noite, já tem um cansaçozinho acumulado da semana, mas todo mundo interagindo, muito atentas. Eu fiquei satisfeito porque eu vejo que houve movimento aqui nessa noite, tá? E eu quero agradecer porque vocês ofereceram tempo para participar, para acompanhar esse projeto e pelo que eu reparei nas reações de vocês, vocês aprenderam e estão levando algo valioso para vocês. Não só o conhecimento, mas esse link aí, porque esse link pode gerar uma ação que você nunca executou na sua carreira,
tá? Eu sugiro que você clique e aplique. Tati, fala alguma coisa aí para mim, para complementar e a gente concluir. Eu sou super suspeita para falar de tempo, até porque o nome da minha empresa é Tendo Tempo. Capricórnio com o vídeo, se não tiver o tempo ligado, né? E quando o Hugo e eu também agradecemos vocês pelo tempo, eu já imediatamente pensei, elas estão oferecendo o tempo delas para nós agora, porque elas entenderam que se elas vão ganhar 3 vezes mais do que a organização residencial, elas vão ter um ganho também, elas vão triplicar o tempo delas. É como se o dia, que é o bem finito que nós temos de 24 horas, ele passasse a ser de 72 horas. É uma conta muito simples, muito real. Se você ganha 3 vezes mais, você encurta esse caminho em 3 vezes. Então, gente, outra coisa também preciso, botou os óculos de novo. Eu vou só botar para fazer companhia, porque eu só coloco os óculos. Vamos tirar uma foto, gente? Porque outra coisa é importante também, sempre que você faz um movimento dentro da organização, seja numa live gratuita, numa masterclass, qualquer coisa, você tem que postar isso no seu Instagram para que a sua audiência entenda que você está em movimento. Vamos lá, vamos tirar foto, depois eu continuo. Liguem a câmera, galera, senão a sua beleza não vai participar da foto. Um, dois, um. Ó, a galera ligando. Aí eu falei da beleza, todo mundo vem entregar a beleza. Aí Ótimo. o Gui tá tão engraçado com esse óculos. É o óculos do meu filho Davi, é um óculos de criança. É, dá para ver? Pelo menos eu tô. Ó, Sim, sim, sim. um. Ó, todo mundo ligando a câmera aí. Até... Um, dois, três e. Tem uma outra tela aqui, eu vou fazer outra foto, Tati. Um, dois, três e. Excelente. Muito bom, Ó, e tem pessoal. outra, quem posta no e marca tendo tempo, reorganize, eu reposto tudo, hein? Vocês percebem, eu reposto tudo. Então, gente, é o seguinte, é o momento, dá para entrar daqui a 6 meses, daqui a um ano, dá, mas daí o mercado já vai estar com algumas organizers. Então, se você entrar agora, você vai estar sozinha praticamente. Sozinha não, né? Vai estar sozinha no sentido do mercado ali, desbravar todo esse mercado e nós vamos desbravar junto com vocês. Ontem eu fiz uma tutoria de uma das meninas que já entrou no projeto de aceleração e ela pegou, gente, um projeto em Minas Gerais que é a coisa mais linda desse mundo. É um projeto para 200 horas. E ela chegou para mim e falou assim: Tati, tu faz comigo? Eu falei: óbvio, eu vou fazer com ela o projeto. Não, sou boba. Eu falei: tu vais pagar o valor da minha hora? Ela vou. Eu falei: então eu vou, óbvio que eu vou. Mas se não fosse, porque eu vou estar com ela no projeto. Se não, eu acompanharia ela online. Mas é tudo isso, gente. E eu tenho muito apreço por esse nicho. É um nicho que nós temos que desbravar juntas. Eu me sinto responsável por esse nicho, até porque o método é meu. Então, assim, eu não ia dividir esse método se não fosse com parceiros maravilhosos como o Gudias e todo o grupo Reorganize, e também não ia aceitar o Organizer no nosso programa de aceleração se eu não confiasse nela, se eu não achasse que ela estava apta para estar conosco nessa jornada. Ok, gente? Então, como o Hugo disse, façam a aplicação, façam, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Obrigada, Dias. Obrigada, Marcela Tiziano. Obrigada, Pri Wolf. Obrigada a todos presentes também, né? Obrigada, meu parceiro. Nossa Senhora, que parceiro que eu arranjei. Olha só. Tamo junto, parceira. Ó, é, galera, eu coloquei aí o link para vocês, apliquem. E eu tenho aqui 32 mulheres poderosas. E o assunto aqui é organização de lojas. E a Tati está tendo tempo para palestrar sobre organização de lojas no Rio Organiza ao Vivo 2025 em São Paulo, em novembro. Então, se eu gostaria que você tivesse no seu radar esse evento, que vai ser provavelmente bem grandão. Eu estou, ó, Privolf, eu gostaria muito que esse evento fosse maior do que 2019, mas vai dar problema para ficar muito apertado no Haka. Mas eu estou Quero pensando, saber quem vai chegar comigo de limusine a participar daquele vídeo que está ali no feed da Tendo Tempo. Eu quero ver. Quero ver quem vai chegar lá de limusine. ó, excelente. E agora eu estou pensando que tem um jeito de superar 2019 é, diferente.
eu vou falar para vocês, eu vou usar o gatilho mental da curiosidade. Tudo, nós estamos determinados a fazermos um evento diferente esse ano e com uma escala maior. Eu acho que se você não for, você vai deixar para comprar nos lotes mais avançados e vai pagar mais caro. Considera isso e vamos para cima, tá? Reorganiza ao vivo 2025. Vai ser um prazer ter vocês lá para a gente falar de loja também, tá? Galera, boa noite. Muito bom. Eu desejo que vocês tenham um tremendo sucesso em tudo que vocês se propuserem a fazer daqui para frente, que vocês se dediquem aos projetos, que vocês tenham afinco, determinação, coragem para fazer as coisas, que vocês sejam revestidas de atributos que de repente precisam ser treinados ou desenvolvidos, que você receba aquilo que você precisa para fazer aquilo que é necessário para você conquistar seus sonhos, se manter ativa e olhar para os resultados que estão aparecendo na sua mão e falar assim, cara, tá dando certo. Eu desejo que as coisas melhorem, que evoluam e que você tenha muitos clientes, tá bom? Excelente. Vai, Marcela. Assim, olha só. Eu preciso falar com a Aline Diegues. Eu queria saber se ela tá aqui, porque ela aplicou e a gente já tinha aprovado ela na primeira vez, mas o Ela telefone dela dá inválido. ela estava aqui. Não sei se ela já saiu, porque 20 pessoas já saíram, mas ela estava aqui sim. Se alguém souber o número dela, quiser me mandar, porque ela foi aprovada na primeira vez que ela aplicou, mas o número dela Tá a aqui gente não ela ainda consegue botou, falar. ó. Ela ainda botou aqui, ó, maravilhoso esse tempo, gratidão por todo esse conhecimento dessa dupla. Espero ser escolhida. A Amém. Aline está aí, Você, ó. Aline, você já foi escolhida, Aline. Só que você deu o seu telefone errado, Aline. Tá aí, Marcela. Copia o telefone dela. É, ou manda um WhatsApp para mim, que ali é só clicar no link da TV. Ou o meu número também tá ali, ó. Aonde? Acabei de mandar aí também meu número, se ela quiser me chamar. Tá certo o número agora? Tá aqui, é. Aham. Isso. Então agora a Aline vai entrar. Agora a Aline entra. Agora a Aline vem. Agora a Aline vem, agora a NASA vem. Pessoal, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar a sala aqui, eu vou deixar o link para quem ainda não aplicou, tem mais 1, 2, 3 minutos para aplicar. Aí a gente fecha o vídeo, fecha o microfone, eu vou deixar o link e você pode clicar e fazer a sua aplicação, ok? Galera, ótima noite para vocês. Tamo junto, beijo, tchau. Bom descanso.